Essa manhã eu quero ministrar a respeito dessa personagem Débora. E eu gostaria de convidá-los a abrir o livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler esta porção. Eu queria que vocês prestassem muito atenção a respeito, dessa leitura, para nós raciocinarmos e aprendermos aquilo que Débora ensinou para todos nós. O título da minha mensagem esta manhã será Débora, a serva do Senhor em tempos difíceis. Vamos ler capítulo 4, Juízes. Se você não tem a Bíblia, você pode me acompanhar na projeção. O que diz a palavra do Senhor? Pode colocar no versículo 4 já, por favor. Juízes 4:4. A gente ganha mais tempo. O que diz a palavra? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes. E com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Erosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou de carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Versículo 17. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber queneu. Verso 18. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te
à porta da tenda. E há de ser que, se vier alguém e te perguntar, há alguém aqui? Responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguia, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Só até aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos acesso a esta palavra que é tua. E rogo a ti, Pai, que através desta palavra, o teu nome e o teu reino seja engrandecido. É assim que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o período de Juízes, para entrarmos no contexto, naquilo que nós podemos aprender através dessa mulher, era marcado por instabilidade espiritual, opressão inimiga e falta de direção. Depois da morte de Josué, nós sabemos que Josué fez aquela proclamação, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, e aquele povo de Israel fez esse compromisso, juntamente com Josué, dizendo que também iria servir ao Senhor. Mas o tempo foi se passando. As coisas foram acontecendo, gerações foram aumentando, um povo foi nascendo, e as coisas de Deus foram ficando para trás, porque não tinha mais referência de pessoas de Deus. Aí, ou seja, então virou aquela instabilidade. Não existia aquela voz de Deus, estava uma bagunça danada. Então, existia essa questão da instabilidade espiritual. E por conta da instabilidade espiritual, havia uma opressão inimiga. Os inimigos atacavam o povo de Deus ficou misturado e virou aquela bagunça dentro de Israel. Então, diante desse contexto todo, desse cenário de dificuldade, desse cenário de incertezas, Deus levanta uma mulher improvável aos olhos humanos. Impressionante como é que Deus trabalha. Deus trabalha levantando pessoas improváveis em tempos difíceis. É assim que Deus trabalha. E muitas vezes nós, seres humanos, a gente não compreende algumas questões em relação a isso. A tal ponto que, vamos voltar lá para Jesus. Por que os judeus entraram em crise a relação com Jesus? Porque eles pensavam que Jesus chegava a esse mundo como um rei, como aquela pessoa poderosa. Aí Jesus nasce um menino, uma manjedoura, num lugar lá que nenhum ser humano poderia nascer, e ali nasce o nosso Senhor e Salvador, e ali ele cresce como uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa assim que veio de uma família uma família pobre. E as pessoas entraram em crise, e o incrível que pareça, acontece as mesmas coisas nos tempos atuais, irmãos. Muitas pessoas são levantadas por Deus, sendo simples, sendo humildes, talvez incapazes, e de fato incapazes. E de certa forma, uma multidão fica perplexa com essas questões. Mas nós, como cristãos, nós temos que saber que Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele levanta sempre pessoas simples, pessoas incapazes, para liderar. Para liderar.
no seu tempo, da sua forma e no contexto do cenário em que se vive. Débora foi levantada em um cenário muito difícil. Difícil. Mulher naquele tempo não tinha voz. Né? Mulher naquele tempo, os homens não tinham respeito nenhum pelas mulheres. Mas o fato que eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui, irmãos, é que todos nós, de certa forma, nós lideramos alguma coisa. Você sendo jovem, você sendo idoso, você sendo mulher, você sendo homem, você sendo marido, você sendo esposa. Todos nós fazemos parte de um lugar em que nós acabamos sendo líderes. Por exemplo, hoje eu lidero algumas coisas. Eu tento liderar minha casa, por exemplo. Vocês também. Você tem gente aqui que lidera o seu trabalho, que lidera a sua casa, e assim por diante. Mulher lidera a sua casa também, e assim faz parte. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que a vida de Débora aqui, nesse contexto, Deus, Ele sempre levanta alguém para liderar. Não importa a época, o contexto ou as limitações. O que nós podemos ver aqui que Deus, Ele se manifesta, Ele manifesta o seu poder através de pessoas não capacitadas, mas Ele manifesta o seu poder através de pessoas disponíveis. Aquelas pessoas que chamam para si a responsabilidade. Pessoas que encaram aquilo que Deus quer que você faça. Acho isso maravilhoso. Porque é assim que Deus trabalha. Ou seja, Deus, Ele não escolhe aquelas pessoas que, de certa forma, têm tal capacidade. Mas Ele levanta aquelas pessoas que estão disponíveis ao chamado para uma responsabilidade. Então, o que nós podemos aprender a respeito dessa vida de Débora? Porque nós entendemos que todo levantar, tudo que nós possuímos, tudo que onde somos levantados, você pode ter certeza que nós fomos levantados por Deus. Se você é líder lá na sua casa, no seu trabalho, ou no seu ministério, onde você estiver, é um levante de Deus. Deus opera tudo e em todos. Deus é aquele que se manifesta o seu poder através das nossas vidas. E as nossas vidas glorificam o Senhor quando nós assumimos a nossa responsabilidade de liderar. E a primeira coisa que eu vejo em relação a essa mulher ela foi destemida. Essa mulher, ela foi vitoriosa. Débora foi essa mulher que ela foi uma mulher abençoada no seu tempo. E nós temos algumas diretrizes a respeito da conquista dessa mulher. Ela não foi apenas uma mulher vitoriosa por acaso ou por um acidente. Não, essa mulher ela tinha algumas características e que se nós tomarmos para nós essas características, com certeza nós vamos ser bem-sucedidos também. Eu gosto dessa parte em que nós podemos ver no texto que Débora foi uma mulher que tinha intimidade e disponibilidade. Intimidade com quem? Com Deus. Né? Quando Deus... Eu vejo que levanta uma pessoa para fazer algo, ele começa a trabalhar no seu interior, na sua alma. E a gente percebe que Débora foi aquela pessoa que intimamente ela tinha vida com Deus. E ela tinha disponibilidade de fazer aquilo que tinha que ser feito. Acho interessante isso. A palavra de Deus diz aqui no versículo 5 do capítulo 4, algo muito interessante, que talvez é bom nós
olharmos para as coisas simples. É através das coisas simples que a gente percebe o quanto a pessoa é de Deus. O que Débora fazia? Ela atendia. Ela atendia a gente. Ela atendia as pessoas. Debaixo do quê? De uma palmeira. Meus irmãos, o que significa palmeira? Palmeira simboliza um lugar de oração, aconselhamento e busca. Ela usava essa palmeira para ter uma vida com Deus. Ela tinha aquele lugarzinho dela, aquele lugar secreto, onde ela buscava uma direção, onde ela buscava Deus na sua intimidade, onde ela tinha uma vida de oração, e ela também usava aquele lugar para aconselhar. Então nós podemos deduzir aqui que Débora era aquela mulher que buscava o Senhor. Ela se entregava ao Senhor. Nós podemos entender que antes de Débora ser uma líder pública, ela servia a Deus no secreto. Não adianta, irmão. Para nós sermos bem-sucedidos, onde Deus nos levanta, a gente precisa ter uma vida em secreto. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo levantar não vem através de uma capacidade, mas vem através de uma vida, de uma busca. Débora nos ensina que ela buscava o Senhor. Sabe, o ministério, esse chamado de Débora para ser a profetisa, para ser aquela mulher que liderava o exército de Israel. Essa mulher, o ministério dela nasceu, não foi por acaso, foi por conta de uma vida com Deus. Sabe, as coisas de Deus, irmãos, acontecem no íntimo. Primeiro acontece no íntimo, para depois acontecer para fora. Ou seja, todas as coisas que vêm, sabe, a presença de Deus em nós, Deus, Ele age em nós e através de nós, nós somos bem-sucedidos. Você pode ter certeza porque algo nasceu dentro de você primeiro. E foi assim com Débora. Sabe, irmãos? Débora nos ensina aqui que não existe liderança sólida sem uma vida devocional. Débora não nasceu pronta, mas ela se preparou. Nós podemos aprender aqui que Deus usa as pessoas, quem prioriza estar com Ele. Sabe? Hoje existe muita gente que quer fazer por Deus, que quer fazer por Ele. Mas não adianta nada você fazer por Ele se você não estiver com Ele. Para as coisas de Deus acontecer, você primeiro tem que estar nele. Amém por isso, irmãos? Vocês estão comigo? Nós somos servos do Senhor onde nós estivermos. Se você quer manifestar a glória de Deus, se você quer ser levantado por Deus, você tem que ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus, Ele nasce na sua intimidade. Ou seja, isso significa que você vai estar com Ele. E se você não estiver com Ele, nada vai acontecer na sua vida. Você vai ficar lá estagnado. A sua vida não vai prosperar, irmão. Você só vai ter sonhos. Você só vai ter desejo. E com isso você vai carregar o quê? Frustração. Sabe? Segunda coisa que nós podemos aprender através de Débora. Quando Deus levanta uma pessoa, olhando aqui para Débora, Ele a faz ouvir a sua voz. Ou seja, Débora, ela teve revelação e direção. Revelação e direção. A palavra de Deus diz, como profetiza, ela recebia instruções claras do Senhor. Vamos olhar lá no verso 6, 4, 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? O que a gente aprende aqui, irmãos? Débora não agia por impulso,
mas ela sempre agia por direção, através de uma direção. Débora chama Baraque com a palavra que veio da parte do Senhor. Meus irmãos, isso é bênção demais. Ela foi direcionada por Deus. Ela não agia através de emoção. Todas as vezes que nós agimos só através de emoção, você pode ter certeza que você vai ter um grande risco de se perder. Ou então da sua obra vai dar em vão, aquilo ali não vai ter fruto. Não vai dar fruto. Mas a Débora, ela foi aquela pessoa que ela, sempre buscava a direção do Senhor. Débora não era movida através de uma opinião pessoal, mas ela era movida através de uma direção que veio da voz de Deus. Por isso que tudo, meus irmãos, é tão importante, primeiro, você buscar uma direção de Deus, para depois executar o serviço que você tem para a sua vida, seja onde você estiver. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Gente, já viu tanto que criar filho é difícil? Em todos os estágios da vida. A gente pensa assim, nosso menino nasceu pequenininho, fala assim, gente, que trem difícil isso aqui. A gente não dorme, a gente tal. Meus irmãos, por incrível que pareça, na medida que o filho vai crescendo, as coisas vão se tornando mais difíceis. Meus irmãos, se a gente for criar filho à base das nossas emoções, nós somos os líderes deles, a gente vai se perder. É a mesma coisa um trabalho. Você é líder do seu trabalho. Se você agir por seu impulso, pelas suas emoções, gente, a gente se perde. A gente tem que ter direção de Deus. A gente tem que ter direção de Deus. A gente percebe que, vamos voltar aqui um pouco de Juízes, Josué. Josué, no início do seu chamado, ele foi chamado para ser um líder, né? Para alcançar a terra de Canaã, para conquistar a terra de Canaã. Aquele homem teve que buscar a direção de Deus, irmão. A Bíblia falou, a palavra de Deus diz para ele, cara, seja forte e corajoso. Josué não podia agir através das suas emoções, porque Deus ainda falou, medita na lei dia e noite, para que seja o quê? Bem-sucedido. Então todos nós, irmãos, eu quero que nós possamos nos conscientizar. Tudo que nós fizemos em nossas vidas, a gente tem que buscar a direção que vem da parte de Deus. A gente não pode agir por impulso, por emoção, porque a gente vai se frustrar, a gente vai perder. Sabe? A maior ferramenta do cristão, você sabe qual que é? É a capacidade de ouvir a voz do Senhor, a direção do Espírito Santo. E essas coisas vêm através da palavra do Senhor, irmão. A igreja, ela precisa meditar na palavra. A igreja precisa conhecer a palavra. Débora foi essa pessoa que foi levantada por Deus, não por conta da sua capacidade, falo aqui de novo, mas porque ela tinha uma vida íntima com o Senhor. Ela buscava o Senhor numa palmeira. E as coisas foram subindo na vida dela. Terceira coisa que nós podemos aprender através dessa mulher. Essa mulher, além dela ter essa intimidade com o Senhor, essa mulher por conta dessa intimidade, ela teve revelação e direção, ela cresceu na fé e na atitude. Nós conhecemos que a nossa fé, ela cresce como, meu irmão? Ela se desenvolve como? A nossa fé é alimentada como? Através do ouvir a palavra do Senhor. A nossa fé, ela se desenvolve. A nossa fé, ela não se baseia através de emoção, não, irmão. Eu creio que eu vou conquistar. Isso aí é conversa, rapaz. A nossa fé, ela se baseia num firme fundamento. A nossa fé, ela se baseia na base de uma convicção, da certeza, daquilo que não se vê. Não é numa emoção positiva. Se nós agirmos na emoção positiva, nós vamos cair. O cenário que Débora estava vivendo ali era um cenário de terror, irmão. Cenário difícil.
Cenário complicado. Mulher não tinha vez e nem voz. Como que aquela mulher se levantou para falar? Como que Baraque aqui deu a ela ouvidos? Porque essa mulher tinha uma fé. Essa mulher, ela teve o que? Atitude. A igreja de Jesus, todos nós, fomos chamados para se mover através de fé e com atitude, irmão. É assim que conquista as coisas. A palavra de Deus nos mostra que Israel estava acomodado. Baraque estava inseguro. Mas Débora se levanta com coragem. Porque ela tinha fé. No versículo 9 do capítulo 4, o que diz a palavra do Senhor? Ela respondeu. Olha o que ela respondeu diante de Baraque. Mulher, irmão, certamente irei contigo. Ela estava pronta. Mulher corajosa. Mulher de atitude, mulher de fé. E tudo que nós fazemos nessa vida, nós temos que ter essas duas atitudes, irmãos. Aonde você estiver, onde Deus colocou a planta dos teus pés, se você não tiver fé e nem coragem de encarar as coisas, você não será bem-sucedido. Cristão não foi levantado, não foi chamado por Deus, por Jesus, para não se acovardar. Hoje muitos de nós somos covardes, irmãos. Covardes. Sabe, a gente é covarde como pais, como cônjuges. Nós somos muitas vezes covardes nos ministérios. E as coisas não acontecem. Não é por causa de Deus, mas é por causa de nós. Olho para a Bíblia aqui, mesmo diante de 900 carros de ferro, né, nós lemos aqui uma porção da palavra aqui, que 900 carros de ferro ia se levantar contra o povo de Israel. Aí Débora se levanta e declara vitória. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu olho para Débora aqui, a sua fé não se baseava nas circunstâncias, mas no caráter do Senhor. Se eu falar aqui que Deus tem o melhor para você, você tem que crer, irmão. E a palavra de Deus diz, Deus tem o melhor para nós. A Bíblia fala aqui que nós possamos o quê? Conquistar o melhor da terra, experimentar o melhor dessa terra. E por que muitas vezes nós não experimentamos o melhor dessa terra? Porque muitas vezes nós somos covardes, a gente não crê. A gente olha para as nossas limitações e para as nossas circunstâncias. Agora Débora foi vitoriosa aqui, por quê? Porque é uma mulher corajosa. Uma mulher que, sabe, que tinha fé. Ela se preparou para ter fé. E essa fé lhe deu coragem. Uma lição que nós podemos aprender aqui através dessa mulher é que Deus usa aqueles que se dispõem. E Deus abençoa aquelas pessoas que dão o primeiro passo. O cristão, todos nós somos chamados para encarar as coisas. A coragem, meus irmãos, eu quero destacar bem aqui, não é ausência de medo, mas é uma decisão de confiar em Deus acima de todas as coisas. Porque ali ela enfrentava ameaças, opressões. Você acha que ela não teve medo? Teve. Mas ela superou, porque ela não olhou para ela. Ela olhou para quem está acima dela. Quando nós olhamos para Deus, nada nos para, irmão. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ninguém parou Davi, irmão. Um gigante lá parou um exército de Israel. Aí chega aquele pivete lá, imagino que deve ser do meu tamanho. Olha para aquela multidão lá dos filisteus de um lado, o povo de Israel do outro, um gigante lá amedrontando aquelas pessoas. Davi tinha o mesmo estilo, padrão de vida do que Débora. E ele foi ousado dizer, quem é esse cara que afronta o exército do Deus vivo? Quem é? E é assim que a gente precisa encarar, irmãos, os desafios das nossas vidas. As nossas vidas são feitas através de desafios. E se são desafios, é porque são maiores do que nós.
Mas só que a gente serve um Deus que é todo poderoso, que nos capacita a vencer todos os desafios da vida, irmão. Amém por isso? Débora nos ensina essas coisas maravilhosas. Ela sabia que o Deus que ela servia era soberano e que fortalecia e capacitava ela em todas as áreas da vida. Quarta coisa. Débora vai crescendo. Nós podemos destacar aqui que Débora foi transformada e acabou sendo levantada por Deus. E Ele transforma as pessoas, principalmente essa Débora aqui, como uma inspiração para outras pessoas. Olha aqui, nós podemos ver aqui influência e encorajamento na vida dessa mulher. Destaque isso na vida de Débora. Débora foi inspirada por Deus. E por conta de tudo isso, ela se levantou. E ela acabou sendo que influência. E acabou, dando encorajamento. A gente pode olhar aqui na palavra do Senhor. A coragem de Débora despertou Baraque. Baraque estava com medo, irmão. Homem. Talvez homem de guerra. E ela só não levantou Baraque. Ela levantou Jael e todo o povo. E todo o povo se levantou para guerrear. Através de uma mulher, irmão. De uma pessoa. Ou seja, através de uma pessoa, toda uma equipe pode ser encorajada, levantada ou pode ser derrotada. Olha o quanto nós somos importantes. Nós temos a capacidade, como pais, de abençoar muitos nossos filhos, encorajá-los, influenciá-los, mas também nós temos a capacidade de destruí-los, colocando eles como medrosos, colocando eles como pessoas incapazes. A gente influencia. Todo líder influencia os seus liderados. Se você se coloca como fraco, o seu liderado vai ser fraco. Agora, quando você se coloca como forte, o seu liderado vai se espelhar em você. Entendeu, Leandro? A palavra de Deus nos ensina isso, meus irmãos. A coragem de Débora despertou homens, uma geração. Eu olho para Débora, eu vejo uma pessoa cheia de Deus, que acendeu a fé de pessoas que estavam apagadas. Baraque não tinha fé, Jael não tinha fé. A geração de Débora não tinha fé. Mas através dessa mulher, o povo teve fé. E foi lutar para a sua conquista. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu olho para essa mulher, eu vejo que ela não fez tudo sozinha. Não. Ela tinha uma capacidade tremenda, porque ela levantou e multiplicou líderes. Ela fez de Baraque e Jael pessoas líderes. Ela teve essa percepção. Ou seja, um líder, para ser bem-sucedido, ele multiplicou outros líderes. Por isso que as coisas não podem ser amarradas numa só pessoa. O propósito de Deus, numa liderança, ela envolve parceria e cooperação. Não se faz nada sozinho, irmão. Todos nós precisamos de uma equipe.
Nós temos o nosso cônjuge. Vocês que são casados, né? O seu cônjuge tem que ser seu parceiro. Nunca o seu adversário. O seu cônjuge precisa de ser cooperador. E não a pessoa que divide. E assim são as outras coisas também. A gente percebe aqui que a liderança, segundo Deus, o líder, ele não rouba a cena, mas ele desperta outros. Deus não trabalha apenas com um líder, meus irmãos. Ele trabalha com vários líderes. E esses líderes foram levantados, sabe, para haver uma cooperação. Ou seja, as coisas de Deus nunca é competição. Estou focando muito em família aqui. Meus irmãos, quando tem competição dentro de uma casa, dentro de uma família, é derrota na certa. Divisão não subsiste. A solidez de uma casa, ela se baseia numa cooperação. E essa cooperação, ela vem através de quem? De um líder que ensina as outras pessoas a serem líderes, serem iguais a ele. Quinto, quando Deus levanta uma pessoa, Ele ensina a dar glória a Ele. É importante também nós sabermos ser gratos, irmãos. Sermos adoradores. A melhor forma de adorar o Senhor é com o coração rendido e grato. Débora foi essa pessoa. Capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, o que diz a palavra do Senhor? Bendizei o quê? Ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Então, meus irmãos, a gente consegue ver aqui Débora com o coração rendido. E ela também colocou as outras pessoas com o coração rendido. Todo líder levanta as pessoas para serem gratos. O pior tipo de gente, meu irmão, é aquela pessoa ingrata, que nunca está satisfeito com nada. Isso é terrível. Lá na sua casa, em meio ao seio familiar, nós precisamos ser pessoas gratas. Olha lá para trás e olha você hoje. Débora chamou seus liderados para serem pessoas gratas. E a melhor forma de adoração ao Senhor é você ter gratidão. Olha que Deus, da onde que Deus te tirou e Deus te colocou hoje. Sabe, irmão? Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E quando nós agradecemos, Deus continua fazendo. Agora, quando nós murmuramos, Deus tira tudo que deu, às vezes. Sabe, irmão? É verdade. Aquela pessoa que murmura, não está grata, rapaz, Deus, Ele tem hora que Ele tira todas as coisas para amassar o barro ali. Para trabalhar em muitas coisas. Principalmente no ego. Porque o ingrato, o problema dele está no ego. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Culpa todos e tudo. E fica ali.
Mas agora, quando você está num ambiente em que haja gratidão, sabe, reconhecendo a benevolência do Senhor, rapaz, o ambiente se transforma. E o coração e os liderados ali são transformados também. Se um liderado vê um líder sendo grato, o liderado vai ser grato. Agora, se um líder, ele for ingrato, aquela pessoa que murmura, meu irmão, trem espalha, é igual a erva daninha. Os outros também vão ser ingratos. Débora nos dá essa lição. Sabe, Débora nos mostra que a gratidão preserva o coração para o bem. Débora reconheceu que o Senhor era o Deus da vida dela. Eu acho tremendo que, além de tudo isso, Débora não atribuiu a vitória em cima da sua capacidade. Por isso que ela se tornou uma adoradora. Uma lição que Débora nos mostra aqui é que nunca nós podemos tomar para nós, atribuir para nós vitória naquilo que Deus fez através de nós. Toda vitória das nossas vidas vem através de Deus, irmão. Débora nos mostra aqui que quem honra a Deus após a vitória, permanece preparado para a próxima. Se você atribuir uma vitória sua, através da sua capacidade, você pode ter certeza que essa vai ser a última vitória sua. Porque não vai ter mais. Deus tira. Deus tira, Deus arranca. Agora, quando você atribui todas as suas conquistas a Deus, ao amor de Deus, ao poder de Deus, de uma verdadeira adoração, Deus vai te levantar muito e muito mais para você conquistar outras vitórias. Eu quero concluir aqui baseando a vida de Débora para vocês. Débora se tornou um farol no meio de uma escuridão de Israel. Que você seja um farol onde você estiver, meu irmão. Essa mulher, Débora, comum, uma mulher comum ali, como vocês, mulheres, estava vivendo sua vida comum. Ela conseguiu viver o extraordinário, porque era uma pessoa extremamente entregue ao Senhor. Meus irmãos, eu acho que vocês já me conhecem, vocês conhecem o pastor Robson também, que nós trazemos mensagens para vocês. O quanto nós falamos para vocês para buscarem a Deus. Ter uma intimidade com o Senhor. Ter um coração rendido ao Senhor. Isso não é porque... Isso não é ritual, gente. Isso não é porque a palavra de Deus fala apenas. Mas o nosso desejo é que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Sabe, Deus se manifesta. Deus derrama do teu poder. Deus, Ele age. Mas Ele age em nós e através de nós. Se nós não fizermos as nossas partes, as coisas não acontecem, queridos. As coisas vão ser em vão. Agora, vamos refletir aqui. Por que ela conquistou todas essas coisas? Porque Débora era uma mulher que tinha intimidade, que tinha coragem, que tinha influência e que tinha gratidão. Essas 4 palavras aqui, vamos usar nas nossas vidas. Vamos usar. Intimidade com o Senhor. E através da intimidade com o Senhor nós possuímos coragem. Através da nossa coragem a gente influencia. E por fim, o coração dela era grato ao Senhor.
Para terminar, eu queria que você ficasse de pé. Qual é o chamado para as nossas vidas aqui, irmãos? A gente precisa se posicionar. A gente vive tempos difíceis. Vamos buscar a Deus em secreto. Sabe, a busca de Deus não é numa reunião como essa, não. A sua busca de Deus é uma coisa diária, que você tem lá na sua casa. E aquilo ali que você estiver lá na sua casa, você vai conseguir influenciar aqui fora. Se você não consegue influenciar a gente aqui fora, é porque lá na sua casa, lá, tem uma coisa errada. Está desencaixado. Você não está tendo um momento de oração. Você não está tendo um momento de busca. Você não está tendo um momento de direção. Se você não vê as coisas acontecendo na sua vida, não é porque Deus parou, é porque você está parado. Uma das coisas que nós podemos sair daqui é ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Foi o que Débora fez. Tenha coragem de ser um instrumento do Senhor. Amém, irmão? Então, amém por isso. Eu queria que nós pudéssemos, diante dessa mensagem, fazer algo diferente aqui. Você ouviu a palavra do Senhor? Compreendeu? Sim ou não? Eu queria que você orasse pelo seu irmão agora. Eu queria que você juntasse ao seu irmão. Se você entendeu essa mensagem, ore o contexto dessa mensagem na vida do seu irmão. Abençoa ele. Tem autoridade para abençoar o seu irmão. Fala para ele, saia desse lugar, meu querido. Saia do seu lugar. Busque intimidade com o Senhor. Através da intimidade você vai ter coragem. Você vai fazer. Depois dessa coragem você vai influenciar uma geração. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Você pode ser um grande influenciador. E por fim, tenha um coração grato. Coração grato, irmão. Seja grato a Deus pela sua vida. Não murmure. Se você for um murmurador, você não vai conseguir buscar o Senhor. Se você colocar no seu coração que você é incapacitado, você não vai conseguir buscar a Deus. Porque seu coração não vai estar livre, não vai estar aberto. E o nosso coração precisa estar aberto. O nosso coração precisa estar livre para buscar essa intimidade. E as outras coisas vão acontecer nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu rogo aqui esta manhã, pela vida da tua igreja. Esta igreja, Senhor, que adora o Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, enche o coração dos meus irmãos esta manhã. Dê capacidade a eles, direção. Faça com que o coração deles se renda ao Senhor. Que eles possam ter um coração, Senhor, quebrantado diante da Tua presença. Esse é o primeiro passo. Depois, ó Deus, o Senhor vai trabalhando em corações, Pai, para que eles possam manifestar a Tua glória através da vida deles. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, e entregar em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém.